Essa é a aula desta semana, referente ao quarto roteiro de atividades do segundo bimestre. Lembrando que a aula completa vocês encontram lá no canal do YouTube do Centro de Mídias. O tema da aula é a crise de 1929 e a habilidade é caracterizar formas de circulação de informação, capitais, mercadorias e serviços no tempo e no espaço. Primeiro, para a gente entender, né, a crise de 1929, a gente tem que contextualizar, entender o período ali, tá? Então, a gente tem o fim da Primeira Guerra Mundial e aí a Tríplice Entente ganha a Primeira Guerra Mundial, né? Lembrando, a Tríplice Entente ali formada pela França, pela Inglaterra e pelos Estados Unidos que entram posteriormente, ganham a guerra ali. E aí, essa vitória ela é consolidada pelo Tratado de Versalhes, né, que é assinado ali no final da Primeira Guerra Mundial. E a Primeira Guerra Mundial, ela vai fortalecer muito economicamente os Estados Unidos, que saem aí como uma grande potência mundial no pós-guerra, tá? Por que isso? Porque durante a guerra os Estados Unidos vão ser os principais fornecedores de armamento, né? Para a Segunda Guerra. E além disso, no final da Segunda Guerra Mundial, a gente tem o quê? A Europa, mesmo os países que saíram, né, vencedores, eles estão arrasados pelo conflito, porque a Segunda Guerra acontece em território europeu. Então, assim, as indústrias não funcionam, a produção agrícola não funciona e tudo mais, né? O comércio. E aí, o que vai acontecer? Os Estados Unidos vão ser quem vai fornecer as mercadorias que a Europa ainda não consegue produzir para o mercado consumidor europeu, certo? Então, por isso vai ser um grande boom ali econômico na economia dos Estados Unidos, tá? Que é exatamente isso aqui, ó, né? Wall Street, né? A bolsa de valores lá em Nova York. Os investidores, eles passam a aproveitar a grande valorização das ações de empresas norte-americanas e vão fazendo aplicações. A gente vai ter aí um novo grupo, né? A classe média, que não estava até então acostumada com o mercado de ações, com a valorização da bolsa e tudo mais, a classe média entra no mercado de ações, né? As ações, gente, seriam cotas, né, da propriedade da empresa que é vendida. Então, você passa a ser ali um pequeno proprietário, né, dependendo da porcentagem que você compra das ações da empresa. Se a empresa vai bem, você lucra com isso. No entanto, se a empresa vai mal, você também vai ter a desvalorização da ação que você comprou. E aí a gente vai ter a especulação, né, que seria a valorização artificial das ações. Então, muitas vezes, para investir em ações, essa classe média que não estava acostumada a isso, ia e hipotecava a casa, ela financiava, né, a casa. E aí pegava esse dinheiro e investia na ação, porque a ideia era o quê? Que você ia comprar por um preço baixo, relativamente baixo, as ações iam se valorizar, porque a economia estava indo de vento em popa, e você ia ter um ganho muito alto de dinheiro, né? Só que os especuladores, eles incentivavam esse processo, né? Eles faziam essas ações parecerem muito interessantes, mas nem sempre elas estavam tão valorizadas quanto eles diziam, tá? Então, o esqueminha é esse, né? A compra de ações na baixa, valorização artificial das ações e aí vendia as ações altas. Os problemas, né, disso tudo. Como a gente disse, a especulação, ela valorizava artificialmente essas ações. Então, na verdade, o desempenho das empresas não correspondia ao valor alto das suas ações, né? Além disso, embora a gente tivesse todo esse crescimento econômico, todo esse mercado externo, né, num boom gigante com os Estados Unidos vendendo para o mercado consumidor europeu, isso não se aplicava ao mercado interno, né? Internamente falando, a gente tinha salários estagnados, baixo preço de gêneros agrícolas, né? O operário e o agricultor não tiveram aumento do seu poder aquisitivo durante a década de 20 e tá totalmente fora desse perfil consumista, né? Então, o mercado interno, na verdade, ele não estava tão fortalecido quanto a gente via no mercado externo. E o outro problema é o seguinte, né? Acabou a Primeira Guerra Mundial, inicialmente a Europa tá arrasada, mas a Europa começa a se recuperar. E aí, conforme a Europa vai se recuperando, ela não precisa mais comprar dos Estados Unidos. E aí, toda aquela produção, né, tudo aquilo que está sendo produzido para ser vendido para a Europa, se a Europa deixa de comprar, será que o mercado interno daria conta de consumir tudo isso que a Europa não vai consumir mais? A gente está vendo que não, porque a situação do mercado interno não era boa, né? A gente está vendo aí, por exemplo, salários baixos, poder aquisitivo baixo e tudo mais. Então, isso vai começar a gerar o problema
que é exatamente o problema da superprodução, né? Se produz muito mais do que se consegue vender, porque continua se produzindo o mesmo tanto, só que agora os europeus não compram mais. E isso vai gerar o quê? Um acúmulo de estoques, né? Isso aí vai gerar a queda dos preços. Então, assim, se você tem produto demais no mercado, esse produto tende a ficar mais barato. E a queda das exportações, já que a Europa não consome mais, né? E tudo isso aí vai gerar o quê? A desvalorização das ações. E aí, quando as ações começam a desvalorizar, começam a não valer mais nada, as pessoas vão tentar vender. Só que ninguém quer comprar, né? Porque elas estão totalmente desvalorizadas. E aí, isso tudo vai gerar a quebra da Bolsa de Valores, tá? Lá em 1929. Então, o esqueminha é esse, né? Desvalorização das ações, quebra da Bolsa, e isso vai gerar o quê? Falências das empresas e desemprego das pessoas, né? A consequência é essa. E aí a gente tem, né, diante dessa crise, aí a gente vai ter a eleição do presidente Franklin Roosevelt, e aí ele vai criar o New Deal, né, que seria o novo acordo aí. Esse New Deal, ele é criado o quê? Como uma tentativa de recuperar a economia americana, né, tirar os Estados Unidos aí dessa crise terrível. Então, é um plano econômico, né, aplicado pelo Roosevelt, baseado na intervenção do Estado na economia. Então, a gente já viu, por exemplo, liberalismo, né, estados liberais e estados, por exemplo, socialistas. A gente viu em relação à Revolução Russa que quando Lenin tenta recuperar a Rússia, né, da crise gerada ali pela Guerra Civil, ele, apesar de ter toda uma ideologia socialista ali de governo a ser implementada, ele vai colocar alguns aspectos do capitalismo ali para que a economia se recupere. A mesma coisa que a gente vai ver em relação ao Roosevelt, né? Porque, apesar dos Estados Unidos ser aí o grande representante do liberalismo econômico que prega a mínima intervenção do Estado e tudo mais, diante da crise gerada pela quebra da Bolsa de Valores, a gente vai ter o quê? Medidas exatamente baseadas na intervenção do Estado na economia, né? Contrariando aí toda a ideia de liberalismo. Então, quais são essas medidas, né? A desvalorização do dólar, né, para tornar as exportações mais competitivas, empréstimos aos bancos para evitar novas falências, a criação do seguro-desemprego, né, porque a gente tem aqui um número gigante de pessoas desempregadas, e as que não recebiam, né, o seguro-desemprego, a gente vai ter o quê? Criação de obras públicas, né, vão ser criadas várias obras públicas para quê? Para empregar essas pessoas que não estavam trabalhando nessas obras públicas para gerar algum tipo de remuneração. O salário mínimo e o direito de organização sindical, subsídios a insumos para estimular a produção agrícola, tá? Então, a gente vai ter aqui uma intervenção total do Estado na economia como forma de tentar recuperar os Estados Unidos aí dessa crise. E no caso do Brasil, né, lembrando que a gente já está falando aqui de uma economia globalizada, então se a gente tem a quebra da Bolsa de Valores nos Estados Unidos, essa quebra ela não vai se restringir ali aos Estados Unidos em si, né? Ela vai afetar aí várias e várias regiões do mundo, incluindo o Brasil, né? O que acontece no Brasil? Os Estados Unidos, lembrando, né? Recapitulando aí, o Brasil, a economia brasileira nesse período era baseada no quê? Na produção e exportação de café. Os Estados Unidos eram os maiores compradores de café do Brasil. Só que os Estados Unidos, em crise, deixam de importar o café brasileiro, né? Deixam de comprar o café brasileiro exatamente por a economia estar em crise. E aí, né, diante disso, a gente vai ter também uma superprodução de café, né? Se produz mais café do que se consegue vender. Aí, qual que é a brilhante ideia do governo brasileiro na época, né? Comprou esse café dos produtores e queimou. A ideia era o seguinte, vamos queimar o café porque a gente tira, né, o café de circulação. E aí, não tendo excesso de produto, o café não desvaloriza, né? O preço do café não abaixa. É claro que isso não deu certo, né? Os cafeicultores continuavam plantando o mesmo tanto, não se vendia mais o mesmo tanto, e aí a gente vai ter aí essas pessoas indo à falência porque não se conseguia mais vender o que se produzia, tá? Então, ó, para comprar esse café, né, que o governo brasileiro compra para queimar, o governo brasileiro vai ter que pegar um monte de empréstimos aí, com uma taxa de juro altíssima. Então, isso já vai gerar um grande problema aí, né, pro governo em si. E aí, ó, dessa forma, vai diminuir a oferta, conseguindo manter o preço do principal produto brasileiro na época. Não resolve nada, tá, gente? A medida aí tomada pelo governo brasileiro não resolve o problema e a crise atinge em cheio aí o Brasil. E no caso da Alemanha, né, que a gente precisa entender os efeitos da crise de 1929 na Alemanha,
porque isso vai ser um dos motivos para o início da Segunda Guerra Mundial, né? Vai agravar a crise econômica na Alemanha, que vai acabar gerando a Segunda Guerra Mundial. Então, quando a Grande Depressão teve início em 1929, o governo alemão acreditou que cortes em gastos públicos iriam estimular o crescimento econômico, tá? Então, o governo da Alemanha ele vai agir ao contrário do que o Roosevelt fez lá nos Estados Unidos. Então, cortou todos os fundos públicos ao programa de ajuda social, o que resultou em maiores contribuições pelos trabalhadores e menores benefícios aos desempregados, entre outros cortes aí do setor social. A recessão, com o seu auge em 1932, trouxe à nação um índice altíssimo de desemprego, que beirava os 45% de desemprego, né? O marco, né, que é a moeda alemã aqui, vai se desvalorizar imensamente. As classes baixa e média desempregadas e extremamente descontentes, o país vai afundar na desordem. E aí a gente tem a República de Weimar, tinha perdido toda a sua credibilidade frente à população, principalmente os alemães médios, que tinham tido seus tradicionais e viçosos valores perdidos. Esse foi mais um fator que propiciou o surgimento das ditas ultradireitas nacionais, né? Então, assim, a Alemanha já estava afundada numa crise gerada pelo fim da Primeira Guerra Mundial, pelas sanções do Tratado de Versalhes. A crise de 1929 piora essa, né, crise toda aí, esse descontentamento todo da população, e tudo isso vai fazer com que a população acabe, né, apoiando as ideias de ultradireita aí do nazismo, né, que surge aí posteriormente. E aqui no final coloquei para vocês um mapa mental aí, tá? Com um resumo certinho das principais etapas aí da crise de 1929, que fica mais fácil aí para vocês, né, mentalizarem tudo isso aí que foi trabalhado.